senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó, aqui direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação, que Chapecó linda aos fundos. Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, 21 horas, para você com esse estudo bíblico inteligente. Lembrando a você que toda segunda-feira aqui no YouTube tem o programa Carlos Ribas Responde, com perguntas e respostas, são bem legais, bem inteligente o programa. Quarta-feira, esse aqui, o Projeto Chapecó Estudos Bíblicos Inteligentes. E sexta-feira, nós estamos com a nossa série Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista. Tá muito legal a série, você não pode perder. É uma série que eu estou fazendo o relato do livro Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos. Você pode comprar o livro com o selo de colecionador, comemorativo de 10 anos. Aqui tem um QR Code que você aponta a câmera do seu celular e vai para a playlist do Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista. Tá muito legal. Sexta-feira, nessa sexta agora, depois de amanhã, é o terceiro episódio da série. Não perca. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho para as notificações e vamos que hoje o estudo é incrível. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu montei esse estudo porque no Carlos Ribas Responde eu recebo muitas perguntas sobre: mas se Deus é soberano, por que criança morre? Se Deus é soberano, por que a maldade no mundo? Se Deus é soberano, por que Satanás faz tal coisa? As pessoas não entendem o que é soberania e não entendem o que é livre-arbítrio. Então eu resolvi fazer esse estudo para ser definitivo, para você entender, com muitos textos bíblicos, com bastante embasamento. Olha, nós vamos passar por Deus é soberano sobre tudo, depois Deus concede o livre-arbítrio ao homem, depois o homem é responsável pelas consequências de suas escolhas, depois Deus intervém quando quer, mas não é obrigado a isso, e aí então a gente conclui esse estudo de hoje. Fica comigo até o final, porque o Projeto Chapecó é patrocinado por Gasfajol, fábrica de joias, uma parceira nossa de muito tempo. Acesse o site www.gasfajol.com.br, tem coisas lindíssimas lá, é uma fábrica de joias, você pode fazer a joia do jeito que você quer. Tem ouro com garantia, com certificado de garantia, com ouro de qualidade, tem frete grátis para todo o Brasil, enfim, é muito bom. Aproveite o site da Gasfajol, de onde você está aí no Brasil, compre os seus produtos. Tem brinco, tem anel, aliança de casamento, compromisso, mas mande fazer a joia do jeito que você quer que eles fazem. E também a clínica veterinária The Dogs, que é quem cuida do meu cachorro, do Burguinho, e eles têm serviços de medicina veterinária das mais variadas áreas e com muita, muita qualidade. Eu confio porque o meu cachorro é cuidado pela The Dogs. Ok? Vamos lá então. Primeiro, qual que é a definição? Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou com o meu estudo montado aqui, tá bom? Então vai ser uma espécie de cola que eu tenho para dar um estudo bem consistente para vocês. Qual que é a definição para o termo, né? Para a soberania de Deus? Deus tem o controle absoluto sobre tudo, mas isso não significa que ele anula com esse controle as nossas escolhas humanas. Tá? Então, ele permite que nós tenhamos escolhas, mesmo que isso fira a vontade do Senhor, mesmo que isso chateie o Espírito Santo se magoa. Então, nós temos que entender isso, que se Deus intervisse o tempo todo nas nossas decisões, nós não teríamos decisões. Aí a soberania de Deus se tornaria tirania. Ele seria um tirano, ele seria um comandante, um feitor. Então, a soberania de Deus, ela vai se expressar, mas também nós precisamos entender que nós temos direito a escolhas. E as nossas escolhas podem continuar seguindo a soberania de Deus ou podem nos tirar do caminho, que é muito importante de pensar sobre isso. Também nós temos um problema contemporâneo. Muitas pessoas acreditam que Deus tem obrigação de gerir todas as suas decisões e consequências. Por exemplo, não, Deus me falou que eu tenho que ir embora para os Estados Unidos, que lá ele vai mudar minha vida. Deus falou. Aí vai lá o Trump e pega todos os imigrantes ilegais e deporta todos eles.
E você foi deportado também. Então não foi Deus que falou, foi tua vontade, foi tua decisão, foi você quem quis. Aí tem gente que vem agora e fala assim: ah, mas por que que Deus permitiu isso? Não é Deus que permitiu, você tomou uma decisão de entrar como ilegal num país e viver como ilegal no país. Existe uma lei que precisa ser seguida. E aí mascarou isso como se fosse a vontade de Deus, porque você acha que ganhar em dólar é bênção. Nem sempre o ganhar mais é bênção. Satanás ofereceu riquezas para Jesus e não era bênção, era maldição. Satanás ofereceu riquezas para Abrão em Gênesis 14 e não era bênção, era maldição. Então, assim, as pessoas confundem o que eles julgam que é bom como vontade de Deus. E eles tomam as próprias decisões. E quando é tudo errado, eles acham que Deus tinha que ter resolvido, porque Deus era obrigado, por ser soberano, a gerir as suas decisões, suas vontades e as suas consequências dessas vontades, tá? E aí eu tenho duas frases que eu gosto muito. A primeira delas é que Deus não está nem aí com a sua vontade, nem com a minha. Deus está aí em fazer o certo. Para Deus, o bom e o ruim não faz sentido. Faz sentido o certo e o errado, porque é isso que nos encaminha para a eternidade. E a outra frase que eu gosto muito é que os nossos delírios ou os nossos desejos, os nossos delírios não alteram de fato o que é a realidade. Eu posso achar que eu sou isso, eu posso achar que eu sou aquilo, isso não altera a realidade de quem eu sou. Eu posso pensar que foi Deus quem falou, eu posso pensar que Deus está no negócio, não altera de fato se Deus está ou não, que é a realidade. E o terceiro ponto importante é o propósito desse estudo para vocês, que eu gostaria que vocês mandassem esse estudo nos grupos das igrejas de vocês, com a permissão óbvia dos pastores de vocês, nos grupos de estudo das células, dos grupos pequenos, mande para os amigos de vocês, porque o propósito desse estudo é demonstrar biblicamente que Deus, sim, é soberano, mas o homem tem livre-arbítrio e responde por suas escolhas, ok? Vamos lá então, vamos falar sobre soberania, tá? O primeiro texto que eu vou escolher aqui sobre soberania de Deus está no Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Meu cachorro quer sair do estúdio. Vai, Burguinho, vai lá. Aqui eu tenho um cachorro velho que manda. Deixa eu aproveitar para tomar uma água. Olha o Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deus governa a história e os acontecimentos, mas permite que o homem faça escolhas dentro da sua permissão. Então, a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Tem bastante sentido para você entender isso aqui. Imagine que você permite que Deus seja o governante da sua vida, tá? Deus não vai errar nas suas decisões, então eu confio nas decisões de Deus. Ele vai ser o governante. E eu vou ler todo o tratado desse governo, que é a Bíblia Sagrada. Todo o tratado do governo desse Deus, desse rei, desse governante justo está aqui. E eu vou passar a ler todos os dias, como o Salmo 1 diz que na sua lei medita de dia e de noite. Não é? O homem de Deus, ele é bem-aventurado porque ele medita na lei de Deus de dia e de noite. Todos os dias eu vou ler a palavra de Deus, vou entender, vou estudar. Quando eu pegar um texto ali, eu vou falar, nossa, olha só, esse texto aqui, que incrível. E eu vou decidir que o governo da minha vida vai estar nas mãos desse rei governante, que é o Senhor. E toda decisão que eu for tomar será pautada no regime desse governante, de acordo com os seus escritos. Então, nesse caso, a vontade de Deus soberana vai acontecer, tá? Eu vou dar alguns exemplos sobre vontade de Deus soberana que é difícil a gente aceitar. A morte. A morte é uma vontade soberana de Deus, mas a gente não aceita. A velhice é uma vontade de Deus, a gente não aceita. Tem gente que está gastando milhões para não ficar velho, com procedimentos, com tratamentos, com terapias. Eu não estou dizendo aqui que você tem que relaxar, e também não estou dizendo que você tem que ficar feio. Não é sobre isso. É sobre o desespero em não aceitar a idade, em não aceitar a aparência, em não aceitar a morte. É um desespero. Eu vejo cristãos que não conseguem pensar sequer que um dia os pais vão morrer. A gente está com uma situação com meu pai tem 85 anos,
Tá com problema de rins, são 2 rins, um já não funciona mais e o outro 50%. Ficou internado 10, 12 dias, recebeu alta hoje para a glória de Deus e eu agradeço muito a oração dos irmãos, eu pedi oração por ele. Mas ele vai falecer em algum momento. A minha mãe já faleceu quando tinha 40 anos, minha mãe morreu com câncer. E o meu pai tá muito forte, lúcido, inteligente, mas o corpo, 85 anos. E muitos cristãos sequer pensam na morte de alguém, mas é a vontade de Deus. E aí, se eu for pensar na soberania de Deus, eu tenho que pensar que um dia eu vou passar por isso. As pessoas que eu amo vão passar por isso. Mas é difícil pensar. Então as pessoas fazem loucuras de tudo quanto é jeito. Tem gente que procura terapias alternativas, tem gente que procura feitiçarias. Ou para ficar bonito, ou para retardar a velhice, ou para não morrer. Então você percebe que quando as consequências ruins vêm, não é porque Deus quis que as consequências ruins viessem, ou porque Deus permitiu, já que ele é soberano. Não. Dentro da soberania dele, ele diria, você vai morrer com tantos anos. E você não aceitou isso. E aí, você recorreu a outros meios e você saiu debaixo da graça e da soberania de Deus. Você entende? Então, Deus governa a história e os acontecimentos. E eu vou confiar nesse governo de Deus, desde que, mesmo que seja ruim para mim. Não é? Os mártires morreram e eles confiaram no governo de Deus. E eles confiaram que aquela morte deles faria sentido. Eles não falaram, não, eu nego Jesus, porque eu vou morrer agora. Por que eu vou continuar acreditando em Cristo se isso vai me levar à morte? Não, melhor negar a Cristo. E eles seriam responsáveis pelas atitudes de negar a Cristo. Como eles entenderam que a soberania de Deus indicava que a morte deles seria cerrado ao meio, comido por leões, mortos numa arena, eles falaram, ok, Deus é soberano sobre a minha vida, Deus sabe dos meus dias, dos meus passos, e eles aceitaram. Então, entender a soberania de Deus é entender que se eu quero que Deus de fato seja soberano sobre tudo na minha vida, eu preciso aceitar quando é ruim para mim também. Porque é uma utopia eu ter um Deus soberano que só faz o bem para mim, que só coisas boas acontecem comigo, você entende? É isso, tá? Tem aquele livro, Quando Deus é Insuficiente, se eu não me engano, esse é o título. É uma tradução livre para o português, eu acho que não tem em português, de uma mulher batista americana que o filho jovem tinha leucemia, ela fez campanha, ela mobilizou a cidade, as igrejas, mobilizou o Estado a orarem pelo filho dela, e infelizmente o filho dela morreu. Uma doença terrível, leucemia terrível. E aí ela se tornou ateia porque Deus não foi suficiente. Quando Deus é insuficiente, é o relato dela. Por quê? Na cabeça dela, Deus tinha que curar o filho dela, porque ela era crente, fiel, não faltava um domingo na igreja, cantava no coral, era dizimista, ofertante. O filho dela foi apresentado no altar da igreja quando criança, foi batizado. O filho dela era um jovem do Ministério de Jovens ativo na igreja, na comunidade. O filho dela ajudava as pessoas. Eles eram uma família impecável. Por que Deus matou o menino, então? Você entende como não faz sentido esse pensamento absolutista sobre a soberania de Deus em relação a nós? Agora, se eu olhar com outro prisma, eu, com um olhar frio, longe da situação, da dor, do luto dessa mãe, e pensar que talvez Deus, que é presciente e onisciente, olhou para o futuro desse garoto, esse menino ia ser uma vergonha para o evangelho. Então Deus falou, aproveitar que ele está salvo agora, eu carrego ele comigo e ele não vai ser uma vergonha para o evangelho, nem para a mãe, nem para o pai. É melhor essa mãe ter a memória de um filho que, mesmo morrendo com tenra idade, morreu salvo, santo, querido por todos, lembrado por todos da igreja. As pessoas choraram a dor da morte dele, do que ele ter virado uma desgraça para a igreja, uma vergonha para o evangelho, um travesti, drogado, ou um traficante, um bandido, um ateu, um satanista, fosse fundador da igreja de Satanás na cidade dele, com testemunho de eu era evangélico, hoje eu sou satanista, e sabe lá o que esse menino podia ter virado, e Deus viu o futuro, não sei, eu estou supondo, mas pode ser isso. E a mãe estaria hoje chorando a vergonha de um filho assim, e quando o filho morresse já nessa condição e fosse para o inferno eternamente, a cidade ia falar, ufa, que bom que essa praga morreu. Mas ela tem uma cidade que chora a dor do filho dela. Então, veja, o luto é difícil de suportar porque nós imaginamos que Deus tem a obrigação de fazer as nossas vontades. Mas entenda, Deus é soberano para fazer aquilo que lhe apraz. O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Ele é soberano sobre isso.
Veja aí, tá em voga agora aquele irmão que fazia o pastorzão, que ele era gordo, fazia esquetes de humor, tal. Aí ele se desviou. Eu vejo ele hoje falando, eu vejo Satanás falando. Ele falando num podcast, Jesus não te faz feliz. Ele falando isso, entendeu? Então eu vejo literalmente que ele é uma vergonha para o evangelho. Ele é uma vergonha para a igreja. Ele deve envergonhar os pais, se os pais são crentes. O ex-pastor dele deve ter vergonha dele. O ex-pastor dele deve pensar, onde é que eu errei no discipulado desse menino? Esse pastor não errou. Esse cara tomou decisões erradas. Ele decidiu sair da graça. Outro ponto importante, vou até mudar de versículo aqui. Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Ele é soberano sobre isso. Não há quem possa deter sua mão, nem questionar o que ele faz. Então Deus é soberano. Se Deus quer fazer o bem ou quer fazer o que nós julgamos que é o mal, e quando eu estou falando mal aqui, não entenda mal como Satanás, inferno, demônios, tá? O mal, por exemplo, permitir que uma tormenta aconteça, permitir que uma desgraça natural aconteça, um terremoto, enfim. Deus poderia parar aquele terremoto? Claro que poderia. Deus poderia parar aquela tempestade? Claro que poderia. Por que Deus não para em algumas questões? Nós não sabemos. Nós não entendemos os motivos. Eu, quando olho para a Bíblia e vejo tormentas ou desastres naturais, eu vejo, pelo entendimento que eu tenho, de que são ações de Deus para punir o povo. Seca, matando animais, a lavoura, ou inundações, o que quer que seja. Eu vejo assim, Deus fechando o céu. Quando eu vejo inundações demais em algum lugar, ou seca demais em outro, eu fico pensando, comparando com o texto bíblico, poxa, será que não é Deus pesando a mão nesse povo? Não é? Mas, entenda, ele é soberano. E essa soberania de Deus não significa que ele deve intervir em todas as circunstâncias como os homens desejam, porque senão teria um problema de aplicação divina. Porque o agricultor ia fazer uma oração para que chovesse, para que a sua planta crescesse, mas sei lá, o jogador de futebol ia fazer uma oração para que não chovesse, porque ele queria jogar no campo seco. E aí qual que Deus ouve? Então a soberania de Deus está acima dos desejos humanos e das necessidades pessoais. Um outro texto importante para nós entendermos é esse, que está em Deuteronômio 30, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Então, entenda, Deus propôs bênção e maldição, vida e morte, mas ele deixou que você e eu escolhêssemos qual caminho trilhar. Então, ele é soberano sobre tudo, mas ainda assim ele dá a chance de nós escolhermos qual caminho trilhar. E aí, então, vem a questão do livre-arbítrio. Josué 24, 15. Além dessa de Deuteronômio, óbvio. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha passado o povo para o outro lado do rio, e ele falou, olha, estava todo mundo naquela, mas aqui nessa terra tem a cultura dos amorreus, eles servem esses deuses e blá, blá, blá. E aí, o que a gente vai servir? Josué falou, seguinte, vocês querem servir os deuses dos seus pais lá do outro lado do rio? Vocês sirvam. Vocês querem servir os deuses daqui desse lado do rio, dos amorreus? Vocês sirvam também. Eu não estou nem aí com vocês, eu quero dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o poder da decisão sobre a sua vida. Eu decido servir ao Senhor. Eu tenho livre-arbítrio. Assim como Deuteronômio 30 diz que Deus coloca escolhas diante dos homens, esse Josué 24:15 também, a decisão de servir o Senhor, ela é pessoal. E também nós temos o texto de Eclesiastes 11:9, que Deus permite que o homem escolha, mas ele explica que há consequências. Veja, alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Mas saiba, porém, que de todas estas coisas
Deus lhe pedirá conta. Deus não está falando aqui que você não pode tomar decisões, mas Ele está dizendo que você tem um caminho da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Deus está dizendo que você decide servir ao Senhor, e Deus está dizendo que quer fazer o que seus olhos mandam, o seu coração agrade, mas você vai ser responsável por tudo que você decidir. Você vai ter consequências das suas decisões. E aí você não pode culpar a Deus pelas consequências das suas decisões erradas. O livre-arbítrio, ele é um dom que Deus deu a nós, mas ele tem responsabilidades, ele nos traz responsabilidades que nós precisamos pensar sobre, tá? E aí então, o homem é responsável pelas consequências das suas escolhas. Lá em Provérbios 19:3, diz que o homem destrói seu próprio caminho e culpa a Deus. Veja o que o texto diz. A tolice de uma pessoa perverte seu caminho. Em algumas traduções vai dizer, destrói seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Ou seja, ele diz que a tolice do homem destrói o caminho dele. E aí, o que ele faz? Ele culpa a Deus. Também em Gálatas 6, o texto mais famoso de semeadura, 7:8, diz que o que o homem semear, ele vai colher. Tá? Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. E quando a gente vê a lei da semeadura, tem muitas pessoas que hoje sofrem consequências terríveis e esquecem que foi você que semeou lá atrás. Esquecem que foi você que casou sem analisar quem era a pessoa que você ia casar. Casou por emoção, casou por beleza física, casou por gravidez. E hoje tem um problema generalizado no casamento e que é culpa de Deus. Mas Deus se alegra em me ver sofrendo nesse relacionamento? Não, foi você quem escolheu esse relacionamento e não pensou. Não culpe Deus, não. Não seja hipócrita. Foi Deus quem levou esse homem, essa mulher para casar com você? Não, foi você que escolheu. Foi você que engravidou antes do tempo, foi você que fez sexo antes do casamento. A culpa é tua. Aí quer culpar Deus. Quer dizer, mas Deus é soberano. Por que Deus se alegra com o meu sofrimento? Deus não, Deus não quer o seu sofrimento. Foi você que se colocou nessa situação. Mas o meu pai é alcoólatra, jogado no chão, todo urinado na rua. Mas você lembra quando ele começou a beber e você não fez nada? Você lembra quando você teve chance de pegar e gastar o seu dinheiro para ajudar no tratamento e você gastou com outras coisas? Você lembra? Agora é fácil dizer que Deus não olha para o seu pai, mas e você? Claro que aqui eu não estou generalizando, tem casos e casos, tem pessoas que doaram a sua vida a um caso de saúde ou de resgate de alguém que está em situação de adição a álcool ou drogas, mas não conseguiram resultado porque a pessoa está tomada por isso. Mas existem casos, sim, que são colheitas daquilo que a pessoa fez. Então nós temos que ser honestos em relação a isso. Tiago, capítulo 1, verso 13. Deus não é o responsável pela tentação do homem. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Você cobiçou e você foi tentado pela sua cobiça. A colheita espiritual e material depende das escolhas feitas. Deus pode até usar as más escolhas para cumprir seus propósitos, mas isso não exime a responsabilidade do homem. Às vezes o homem toma maus caminhos e Deus deixa, não é? Deus até usa isso como uma forma de punir a pessoa. Mas isso não exime, não isenta a responsabilidade do homem de ter tomado essas decisões. E por que Deus intervém quando Ele quer? Porque Ele conhece o nosso futuro. Vamos ver o que diz em Isaías. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês.
Então Deus, ele faz com que a vida humana tenha propósitos significativos, mas se a pessoa consegue se conectar à existência do ser superior, que é ele. Os pensamentos mais altos de Deus, eles são inerrantes. Então, se eu entendo isso e me conecto a Deus e falo, Senhor, que a minha mente tenha a sua mente, que eu tenha a mente de Cristo, eu entendo que Deus possa vir a trazer sabedoria a nós em cada detalhe, em cada situação. Romanos 8, tem um texto que eu gosto muito, desde a minha conversão, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus age para o bem daqueles que o amam. Também tem um outro texto de Jó, que é incrível. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode intervir em resposta à oração, e essa é a ótica de nós como intercessores. Nenhum intercessor acredita que Deus não responde uma oração. Todo intercessor crê na resposta de oração. E Deus pode responder a nossa oração, mas isso está sujeito à vontade soberana de Deus. A fé não é um contrato que obriga Deus a agir segundo os desejos humanos, mas a fé é acreditar que Deus possa intervir em nosso favor. Qual que é a minha conclusão sobre isso, então? Vamos lá. Dividir em 3 pontos. O primeiro ponto é, Deus é soberano, mas não é responsável pelas decisões erradas do homem. Então, se você vai tomando decisões certas mediante a vontade e a palavra dele, ele vai fazendo com que sua vida flua naturalmente, você vai ter uma vida tranquila, e à medida que as dificuldades da vida, que são inerentes à existência humana, que são passivas às suas decisões, acontecerem, Deus vai te dar estratégias e caminhos para você ter escapes da morte. Então, isso é uma coisa que eu penso sobre soberania. Se eu ando em conformidade com a palavra, em santidade, fujo da aparência do mal, fujo do pecado, sou um fiel dizimista, fiel ofertante, tomo a Santa Ceia, sou membro ativo de uma comunidade cristã, uma igreja, e falo do amor de Jesus ao próximo, faço bem para as pessoas, sou livre, ofertante, fiel nos meus princípios éticos, morais e religiosos, a minha vida está diante de Deus. Eu vou caminhar no propósito de Deus. Aí a soberania de Deus existe intrinsecamente diante de mim, porque eu estou seguindo os planos e os propósitos de Deus. Aí vão haver situações que são alheias à minha vontade, são passivas às minhas decisões. Por exemplo, vai acontecer uma enfermidade, vai acontecer um acidente, sei lá, qualquer coisa. O dia que eu caí de bicicleta em 2016, né, que um carro me atropelou, é alheio à minha vontade. Você acha que eu queria que isso acontecesse? Você acha que eu planejei isso? De forma alguma. Um motorista desatento me atropelou. E Deus cuidou de mim. Com 15 dias, meu cérebro tinha voltado ao normal. Eu tive um traumatismo craniano exposto, o líquido do cérebro saiu e entrou ar num quadro de pneumoencéfalo. Podia ter dado meningite, porque as meninges foram rompidas, podia ter dado edema cerebral, podia ter dado tanta coisa, podia ter dado morte, paralisia, tanta coisa. Em 15 dias na tomografia de controle, meu cérebro estava normal. O médico falou, é porque você é pastor que isso acontece. E o médico falou isso para mim. Com 30 dias, eu ainda com platina no dedo, com ponto na cara, todo zoado, eu recebi alta. Para voltar à vida normal. Com 4 dias do hospital eu recebi alta. Fiquei 15 dias em casa, fiz o controle, com 30 dias eu recebi alta para voltar à vida normal. Peguei a bicicleta e fui andar de novo. Viajei de avião naquele mesmo ano, em 2016. Eu dei aula na Inglaterra, em Portugal, na Espanha. Ou seja, porque minha vida está alinhada com Deus. A soberania de Deus, ela age com maior propriedade para aquele que tem a vida alinhada. Agora, o cara que acha que é fiel no dízimo, mas ele ganha 10 mil e ele dá 300 reais. Se você ganha 10 mil, teu dízimo é 1.000. É 10%. Dá 300 reais e fala que é fiel no dízimo. Não é, você não é. Ele acha que isso pode, você não pode. Tem coisa que ele decide que pode, tem coisa que ele não decide que não. É ele quem decide, é ele quem manda no nariz dele. Ah, eu não vejo que isso é pecado. Ah, é ele que vê. É ele quem decide o que é pecado e o que não é.
Ele vai na igreja todo final de semana. Ele louva, ele chora, mas é ele que decide o que é bom, o que é ruim. É ele que decide o que é certo, o que é errado. É ele que decide se é pecado ou não. Eu falo pra ele, irmão, não bebe cerveja não. Não, mas eu não vejo que é pecado eu beber só em casa. É ele quem acha o que é. Ele é o juiz, o legislador da vida dele. Aí quando dá um problema na vida dele, ele quer que Deus resolva. Deus não vai resolver. Por quê? Porque foi sempre ele que seguiu o próprio nariz. Eu sigo a vontade soberana de Deus e estou dentro do plano da soberania de Deus. Mas ele que segue o próprio nariz, disfarçado de religião, quando der um problema, vai ser o nariz dele que vai ter que resolver. Então pense sobre isso. O segundo ponto é: o homem deve assumir a responsabilidade de suas escolhas e buscar viver segundo os princípios de Deus. Se ele resolver viver segundo seus próprios princípios e pensamentos, ele vai ser responsável por isso. Eu já disse isso para pastores. Pastor, se Deus te chamou para ser ministro do evangelho, Deus vai sustentar o seu ministério, fique tranquilo. Mas se o seu ministério está passando dificuldades financeiras, ou de estrutura, ou de logística, porque não foi Deus quem te chamou. Foi você que teve vontade de ser pastor, foi você que teve o sonho, você achava bonito, queria ser pastor, e agora você vive se arrastando. Retome a caminhada da sua vida de acordo com o plano de Deus. Deus sustenta o que ele propõe. Deus não tem a obrigação de sustentar o que ele não propôs. E o terceiro ponto conclusivo disso: o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é fundamental para um entendimento saudável de fé cristã. Eu sei até onde eu tomo decisões como homem e eu sei até onde eu preciso entregar nas mãos de Deus. Nós entregamos nas mãos de Deus algumas coisas. O testemunho que eu conto para vocês hoje é essa questão do meu pai. Meu pai internado, idoso, com dificuldade na saúde, não é? E a gente pagando cuidadores para ficar 24 horas com ele no hospital e estava ficando muito caro. Então eu, como homem, eu preciso buscar algum tipo de estratégia para suprir essa necessidade do meu pai, junto ao meu irmão que cuida dele. Mas isso é meu. Sou eu que tenho capacidade cognitiva. É o meu irmão que tem capacidade cognitiva. Nós pensamos, nós planejamos, nós buscamos soluções. Mas chegou um momento que eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, além das minhas ideias para solucionar essas questões, que são ligadas à logística hospitalar, finança, etc., eu entrego a vida do meu pai nas suas mãos. Eu entrego os dias do meu pai nas suas mãos. Eu entrego a angústia dele, já idoso, estar no hospital internado, nas suas mãos. E hoje de manhã ele recebeu alta. E como eu falo, ele é idoso. Pode ser que amanhã ou depois eu receba uma notícia que ele faleceu. E isso vai acontecer. Em algum momento. Eu não espero que ele viva para sempre. Mas eu quero que vocês entendam que esse equilíbrio entre o que é minha responsabilidade como homem, como cristão fazer, e o que é da soberania de Deus que eu não posso fazer. Aonde as minhas mãos não alcançam, os meus joelhos chegam lá. Aonde meu dinheiro não compra, as minhas orações promovem isso. Então, que Deus possa trazer sanidade cristã para a igreja e entendimento para essas respostas que vocês não têm. Por exemplo, se Deus é soberano, por que crianças morrem? Porque elas ficaram doentes. Porque tiveram problemas congênitos, porque tiveram bactérias, viroses, porque há uma deficiência no código genético da família e proporcionou essas doenças. Se Deus é soberano, por que o avião caiu e morreu todo mundo? Porque houve um erro sistêmico, a manutenção não estava em dia, o piloto teve um problema na hora e não sei. Mas então por que Deus não impediu? Porque se Deus impedir todo o mal de acontecer na Terra, ele é um tirano. Isso vai acontecer na eternidade. Na eternidade, para aqueles que morrerem salvos em Cristo Jesus, o mal não vai existir. O acidente não vai existir. A criança não vai morrer. Não haverá quem aborte, nem natimorto. Não haverá nada disso na eternidade. Mas nessa existência, ainda nós estamos à mercê de situações outras que são passivas a nós. Que você possa entender sobre isso e que você possa seguir a soberania de Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, espero que você tenha gostado desse estudo, que tenha aberto sua mente, tenha sido revelador para você.
dá um like se você gostou e manda para algum amigo seu que eu tenho certeza que se foi bênção para você, será bênção para ele também. Deixa eu lembrar que os mantenedores do canal, não só esses que são mantenedores nível médio ou avançado, mas todos aqueles que são membros do canal, membros, não apenas os inscritos que tornaram-se membro, que pagam lá R$ 6,99, eu acho, ou R$14, eu não lembro o valor, por mês, eles têm os episódios Na Guerra adiantados, tá? Os episódios do Contos de um Ex-Satanista, antes da sexta-feira eles já têm, por exemplo, de sexta que vem, já está lá liberado para os membros do canal assistirem. Então, se você tiver interesse, por favor, dê um pulinho e se torne membro, que além de ajudar a gente, você tem essas vantagens, vamos chamar de vantagens, tá bom? Siga no Instagram, porque no Instagram tem muita coisa legal lá que eu posto sobre várias coisas, inclusive nós vamos lançar o livro Médicos, que é o 4º da série do meu personagem Robert, né? Revelação é o primeiro, Sinais é o segundo, Infiltração é o terceiro, são romances policiais, e agora vem o Médicos, que é o 4º livro, e nós vamos abrir a pré-venda em breve, então lá no Instagram eu estou fazendo uma divulgaçãozinha sobre isso. Se você quer nos ajudar com ofertas missionárias para que a gente possa manter a obra missionária e as obras sociais, você pode fazer um Pix de qualquer valor e mandar para a gente o comprovante, tá? Faça isso. E é isso aí. E projeto de vida, quem quiser fazer o projeto de vida, ainda tem o link da pastinha e do voto aqui embaixo na descrição. Que Deus te abençoe, que a sua família esteja bem e que você possa viver a soberania de Deus de forma certa e bíblica e não culpar Deus pelas más escolhas que você fez e pelos resultados que elas causaram. Deus te abençoe e até sexta-feira. Tchau, tchau.